A década de 80, ela foi marcada por diversos acontecimentos no Brasil e também na América Latina. Foi considerada a década perdida, os anos perdidos. A economia do Brasil não estava bem nessa época, nos anos 80. O Brasil só contraía dívidas. As taxas de juros com os Estados Unidos eram bem altas. E vinha acontecer que o Brasil contraía dívida externa por conta dessa taxa de juros. O Brasil tinha déficit econômico muito grande, desigualdade social só aumentava. Os anos 80 foi marcado por esses fatores econômicos. Nessa época também surgiu vários movimentos. Alguns movimentos desse fizeram surgir muitos movimentos artísticos. A música, por exemplo, a gente pode encontrar diversos materiais mostrando o surgimento de cantores e outros artistas que levavam as suas letras, suas canções com uma crítica relacionada àquela época vivida. Após o Plano Real, muitas coisas mudaram de lá para cá. O Brasil começou a dar uma pequena estagnada na economia. Algumas coisas mudaram. O pobre teve um pouco de acesso fazendo com que a pobreza do Brasil, embora continuava, melhorou algumas coisas, alguns acessos. Mas foi na década de 80 que eu nasci. Nessa época considerada anos perdidos, eu nasci e pude sofrer alguns impactos econômicos, sociais, por conta de vários fatores, não só econômicos, sociais, mas também um dos piores, que é o fator climático, né? A década ocorrida
por uma falta de conhecimento, falta de política relacionada à proteção ecológica, proteção ambiental, proteção dos recursos naturais. Uma delas é a água, a seca. Mas foi nessa década também que surgiu as primeiras iniciativas para implantar as políticas ambientais no Brasil também. Com muita fragilidade, mas ainda existe, né, esse movimento. Já é um início, porque sem proteção dos recursos naturais não existe vida, não existe economia, não existirá sociedade, não existirá basicamente nada. No ano de 1985, a minha mãe se engravidou e me deu à luz. Sou o filho mais novo da família, dentre 6 filhos que meu pai e minha mãe teve. Eu sou o caçula desses 6 filhos que minha mãe e meu pai teve. 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. De lá para cá, muitas coisas mudaram e foram sendo mudadas passo a passo. E por conta dessa degradação, dessa invasão do homem com a natureza, que provocou a nossa saída do campo para triste e difícil mudança em morar na cidade. A mudança foi bastante drástica, porque a visão era diferente. Você sair de um campo com todo o espaço, com toda fotografia e mudanças e hábitos diferentes, isso naturalmente causa impactos psicológicos, sentimentais e estruturais. Viver no campo era bem diferente. Viver no campo é sinônimo de liberdade, autonomia e segurança alimentar. Contrário da cidade. Na cidade tudo é bem diferente. Mas antes da gente mudar para a cidade,
nossa vida lá era bem simples. Nossa vida era voltada para divertir, brincar, ir para a escola, ver os animais domesticados, né, que existia, que os pessoal criavam, e divertir com a família grande, né, os irmãos. Nossos pais, eles sempre trabalharam fora, porque não tiveram oportunidade de ter terra própria para poder trabalhar conta própria. Eles trabalhavam em uma fazenda. Meu pai era, nessa época, já era boiadeiro, cuidava de gado, né? E posteriormente ele vinha a ser um caseiro, a ser um gerente, praticamente um gerente ali, não a gerência do capital da fazenda, mas a gerência, gerir os trabalhos ali e colocar tudo em ordem. Aquela comunidade, ela era movida pela renda, basicamente, da criação de gado leiteiro. Economicamente, aquele comunidade era voltada para essas práticas. Mas também tinha as práticas da agricultura, monocultivo da mandioca, que gerava vários subprodutos. Um deles era o polvilho, que lá a gente chamava de tapioca, e também outro subproduto que era em maior quantidade, que tem um valor menos agregado, que é a farinha branca, farinha de mandioca, farinha essa que tirava o sustento de muitas famílias, porque algumas tinha sua principal renda era a feita da farinha, subproduto da mandioca, da macaxeira, do aipim, como é chamado, em cada região tem um nome. E os restos, as raspas, era feita para suprir a alimentação dos animais, principalmente nos períodos de secas, que eram os períodos que era processado a mandioca, para ter esses subprodutos. Mas também tinha a puba, né, que eu esqueci de dizer, mas menos consumida, menos procurada pelos consumidores. Tinha outra prática também, que era a criação de porcos para engorda, que também era uma moeda de troca quando alguém buscavam querer ter um outro animal ali na sua propriedade, e ela tinha um porco, uma galinha, outro bicho, fazer essa troca. Isso poderia caracterizar uma economia solidária, talvez. Na comunidade também tinha uma prática interessante, que era a troca por itens, itens básicos. Se um não tinha um arroz, ia no vizinho, trocava por um feijão. E assim sucessivamente. Quando eu abatia um animal domesticado para fins de
alimentação humana era feito o quê? Eles iam no vizinho e davam um pedaço, porque alguns animais, galinha, porco e até mesmo um gado, às vezes não era para vender para o comércio nem externo nem interno dali, era simplesmente para alimentação direta do autoconsumo. E daí as pessoas levavam para alguns vizinhos próximos, mas sempre tinha essas práticas lá. A diversão era a cultura mesmo das cantigas locais dos mais antigos, e visitar à noite uma família ia visitar outra família, e assim sucessivamente. Contar causos, contar histórias folclóricas, fazer cantigas de roda. Nas épocas específicas tinha os cantos de reis, onde outros lugares, outras comunidades bem mais distantes iam para algum lugar fazer. Tinha as vias sacras, os eventos religiosos. Tinha também o esporte, futebol, mas isso já foi bem mais para cá, que o pessoal já tinha conseguido algum acesso, como chuteira e bola de couro para jogar no campo de terra batida, chão batido. O primeiro instrumento que eu ouvi falar, instrumento assim que movido a energia, mas não a energia dessa de rede elétrica, mas movida talvez por bateria ou talvez outra forma de... O pessoal falava radiola, mas não sei se é o nome, mas muitos também falam de vitrola. Foi que teve um movimento na casa do meu tio, onde a gente morava, porque minha mãe foi recrutada de outra comunidade para ir tentar a vida nessa outra comunidade. Meu tio trouxe ela. E aí teve algum evento parecido. Aí eu só ouvi falar. Talvez foi história, ou eu mesmo ouvi. Não sei o certo, mas eu ouvi. E depois, posteriormente, minha mãe comprou um rádio. Mas essa história, para chegar a ter esse rádio, um rádio, motorrádio. Motorrádio é um rádio nacional que era muito famoso, muito desejado. Mas isso já foi bem logo com os processos da Revolução Verde, que foi as práticas de agricultura monocultivo. À medida que o tempo foi passando, as coisas foram mudando. E ali surge uma oportunidade para as pessoas plantar algodão. Quando o algodão chegou naquela comunidade, foi tida como uma revolução, entre aspas. Todo mundo resolveu dedicar sua maior parte para cultivo de algodão. Cultivo esse que mal ele sabia tinha um risco muito elevado, que poderia custar a sua... poderia romper o ciclo daquelas famílias com aquela tão amada comunidade, tão querida.
mal sabia elas que aquela revolução ali que aconteceu, a revolução ali do algodão, uma revolução econômica, uma falsa segurança econômica, que iria se provar, confirmar anos mais adiante, estava colocando em risco a manutenção das famílias e da comunidade naquela região. E não foi só lá, mas em vários lugares. Após o avanço do homem sobre a natureza, sobre os sistemas naturais naquele lugar, um avanço muito drástico, muito perverso, muito cruel, que era derrubar a floresta para poder plantar algodão, monocultura de algodão. Isso causou um impacto muito drástico, muito complicado, muito doloroso naquela região. Mas isso permaneceu Brasil afora, onde uma oportunidade de ganhar dinheiro, de ingressar no capital, no capitalismo, ter um pouco de acesso, foi aonde morou o perigo. Ali tinha várias armadilhas. O pessoal não sabia que, devastando a natureza, devastando os riachos, as nascentes eram atingidas por conta de todo uso de fogo insistente. E esse fogo pegava as montanhas, os morros, e durava meses queimando. Porque elas colocavam seu fogo ali na clareira e esse fogo expandia região afora. Município ia passando para município em município. Um fogo incontrolável, numa época de seca como essa, agora, o fogo pegava na vegetação morta e iria queimando. E a gente sabe, quando o fogo pega assim, em lugares assim, queima a raiz, queima não só aqui a superfície, mas ela queima solo abaixo, subsolo abaixo. Isso é capaz de matar muitas vidas, matar muitas nascentes, óleo d'água, fontes de água doce, que isso gera uma pobreza muito grande no local, porque sem água não há vida. E foi feita essas práticas de limpeza. Feitas essas práticas de limpeza, o que acontecia era, o pessoal financiava do banco, ou às vezes tinham alguma renda, vendia algum gado, alguma coisa assim, desfazia de algum bem que tinha, e iria fazer o plantio. Ia fazendo esse plantio utilizando o pacote químico que a famosa Revolução Verde lhe oferecia. Era um pacote mesmo. Tinha que já vinha do banco essas regras para prender, né? Prender o agricultor. Até hoje é assim. Aí, feito isso, depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu dessa Revolução Verde expandir a América Latina e o mundo afora. E o Brasil vem sofrendo muito com isso. Feito isso, as pessoas vinham a plantar, colher. Mas aí, sem uma rotação de cultura nesse local, as terras foram ficando pobres.
algumas terras de pasto foram plantadas no cultivo de algodão, e com o tempo foram transformando em terras limpas, terras sem nada, terras mortas chamadas, porque usavam muito agrotóxicos. Aí veio uma praga chamada de bicudo, que praticamente ficou inviável plantar, sem contar que é a seca, né? Uma seca terrível veio a acontecer, e aconteceu vários fatores de desordem ambiental naquele local. Só fui perceber agora, hoje. Foi um surgimento muito grande de cobras. Primeiro veio as cobras. Por quê? As queimadas, os morros, né? Tinha uns morros assim, ao redor. E esse fogo ia para lá, né? E o único lugar verde era as roças as beiradas de casa, que tinha as plantas, alguns pomar, algumas plantações também, milho, feijão, que não usava pacote e os venenos e tal, porque os venenos era mais aplicado no algodão, que era a riqueza, né, naquela época para muitos. E depois essas cobras iam surgindo, o pessoal matava essas cobras. Daí morriam as cobras. O que acontecia? Começou a surgir muito sapo. Os sapos vinham para os currais, vinham para os jardins das casas, que eram as plantações, vinham para os quintais, entrava dentro de casa. Para muitos era um transtorno, igual está acontecendo na Austrália, na zona rural, os ratos invadindo as fazendas, causando um transtorno psicológico para muita gente, e incontrolável. Depois os pessoal também ia matando os sapos, ia exterminando os sapos, de uma forma muito cruel, muito trágica, porque o pessoal não sabia lidar com esses fatores. Não existia biólogo naquela época, naquela região. Não existia informação, conhecimento. E as pessoas achavam que a solução era essa, era sacrificar uma espécie para poder o ser humano, né, andar ali pleno em segurança. Segurança essa que não se concretiza quando há desordem ambiental e há estrago na natureza. Isso causa trágicos problemas, transtornos. Matando cobra, devastando as nascentes, os rios, as florestas, as vegetações todas, degradando o meio ambiente ali. Veio a surgir um controle sustentável de cobras, de sapos. E ao tentar exterminar os sapos, as cobras, esses animais daquele lugar, o que aconteceu foi que surgiu muitos insetos, gafanhotos, lagartos, cigarrinhas. E isso fazia com que os agricultores, os de algodão, de milho, de feijão, se apelar para o recurso, exterminar os insetos, pulgões e tudo que estavam ali, talvez avisando a gente que ali estava errado. O pessoal ia lá em busca do pacote químico, os venenos muito fortes. O pessoal usava sem proteção alguma. Crianças, mulheres, homens jogavam essas bombas nas costas e aplicavam. Era um trabalho muito perigoso e difícil e sofrido. Um sofrimento causado
por nós mesmos. E esse sofrimento não deu em nada, porque vieram as crises econômicas por conta desses fatores e as pessoas continuaram na miséria até hoje. E talvez muita gente teve problemas de saúde por conta desses venenos. O sofrimento de estar mudando de lugar para lugar, buscando recurso econômico. O êxito rural aumentou demais por conta dessas práticas. E hoje o lugar está vazio, os jovens não estão muito interessados em ficar lá, porque desestruturou tudo as famílias. E de lá para cá, muitas coisas pioraram, né? Hoje, a gente encontra um Brasil praticamente em um processo idêntico à depressão dos anos 30 dos Estados Unidos e Europa. Porque aqueles países, eles estavam em crescência. O pessoal estava feliz, esbanjando, aí vem uma decadência. O pessoal não suportou psicologicamente. E veio a depressão, porque não estava preparado com as percas. Sempre é assim, a história mostra. Quando o país começa a decolar demais, chega no limite e depois cai. Porque não é preparado para isso, para perder ou para manter. Esbanja demais. Estagna a economia e os recursos naturais demais. E daí a vida ensina. Os anos 80, o Brasil atravessou isso, e a América Latina. É dessa decadência, né? O Brasil estava perdido. Aí vem na década de 90, algumas coisas mudam. 94, se eu não me engano, o Plano Real entra como dificuldade. Aí depois dá uma mudança. Passado um tempo, o Brasil começa a mudar o seu PIB. Seu PIB econômico começa a subir. O agronegócio decola. As construtoras também começam a decolar. E sobe. O Brasil estava em crescência. Chega uma crise, talvez provocada por... Talvez foi uma crise provocada artificialmente, não de uma forma orgânica. O Brasil começa a decolar. E o que acontece hoje? O Brasil está em crise econômica, em crise social. O Brasil está perdido, está sem rumo. Porque não estava preparado para o aumento dessa economia e ver essa economia descer. As pessoas desesperaram e hoje fizemos drásticas escolhas nas políticas internas do país e política externa. E provavelmente iremos sofrer drásticos problemas emocionais, psicologicamente, emocionalmente, por conta dessas percas. Não só pela perca econômica, que a perca econômica também mata, mas também, principalmente, pela essa perca exagerada que estamos tendo nessa pandemia. E não é uma perca de vida natural, orgânica, e sim há um projeto para que essas percas sejam concretas, concluídas. Mas, mesmo assim, teremos que ter força, resistência para poder seguir, consciente dos fatos drásticos, mas
não ser pego de surpresa tanto, para não sofrer mais ainda com isso.